De acordo com a Bíblia, o ser humano é um ser holístico, ou seja, um ser integral. Deus se preocupa com todos os aspectos do ser, o físico, mental, espiritual e social. E eu quero ler um texto bíblico para que você reflita sobre ele e você perceba que Deus se interessa por todos os aspectos da sua vida e que todos os aspectos da sua vida estão interligados. Terceira João, versículo 2, na Nova Versão Internacional. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus quer que todos os aspectos do nosso ser sejam trabalhados, desenvolvidos e cuidados. Considerando que Deus se preocupa com todos os aspectos do ser e que nós somos seres holísticos, é evidente e bastante óbvio que aquilo que afeta o corpo afeta a mente e aquilo que afeta a mente afeta o corpo. Não sei se você sabe, mas aproximadamente 90% das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, começam na mente. Se nós somos seres holísticos, se grande parte das nossas doenças começam na mente, isso significa que nós precisamos aprender a cuidar da mente, aprender a cuidar das emoções. Obviamente, isso também indica que se você é um cristão que adoece do corpo, você pode adoecer da mente. E por que eu estou dizendo isso? Um dos propósitos é ajudar você a quebrar com este preconceito, com esta, diríamos assim, burrice de alguns, em afirmar que o cristão adoece do corpo, mas não pode adoecer da mente. E se adoecer da mente, isso significa que o problema é espiritual, falta de fé ou falta de comunhão com Deus. Isso não é verdade, isso é um mito. E nós podemos ver isso pela própria filosofia judaico-cristã, que ensina que o ser humano é um ser holístico. Todos os aspectos do ser são inseparáveis. Então você e eu não podemos separar o corpo da mente, como faziam os gregos, separavam o corpo da alma, e menosprezarmos o corpo e supervalorizarmos a alma. A Bíblia não tem esta visão dualística, né, que divide a natureza humana em dois, e a Bíblia também não tem uma visão tricotomista que divide a natureza humana em três. Na verdade, quando a Bíblia menciona corpo, alma e espírito, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ela não está dividindo o ser humano em três, mas mencionando três aspectos que compõem o mesmo ser, porque a visão bíblica é holística. Isso quer dizer que se você em algum momento toma algum remédio para curar uma doença física, pode acontecer de em algum momento você tomar algum medicamento para tratar um sintoma de uma doença emocional. E você como cristão deveria ter essa informação, deveria crer no holismo bíblico, e você como cristão deveria parar de se preocupar com comentários preconceituosos de pessoas desinformadas que nada sabem sobre o assunto. Você tem um problema de ordem emocional? Busque ajuda. Não há nenhum problema em fazer isso. Eu faço tratamento até hoje. Graças ao bom Deus, da depressão já fui curado. Eu tive quadros de depressão há vários anos e disso eu estou curado, graças a Deus. Mas tenho algum outro problema ainda para o qual eu preciso de acompanhamento. E isso, ao invés de me afastar de Deus, muito pelo contrário, quanto mais eu cuido das minhas emoções, mais bem eu me sinto para estudar a Bíblia, para orar e para buscar a Deus. Porque não tem separação. Se eu não estiver bem mentalmente, eu não estou bem espiritualmente. Se eu não estiver bem fisicamente, não estou bem mentalmente. Se eu não estou bem mentalmente, não estou bem fisicamente. Porque o ser humano é um ser inseparável, a natureza é indivisível. O que afeta o corpo, afeta a mente, o que afeta a mente, afeta o corpo. Então, quando um cristão diz assim, não, você está com depressão, você tem um problema espiritual, ele está pensando de forma pagã. Né? Ele está supervalorizando a alma, diríamos assim, em detrimento do corpo. Ele não está seguindo o holismo bíblico, que ensina que a natureza humana é integral
inseparável e que todos os aspectos do ser trabalham interligados para o desenvolvimento e a preservação do ser. É por isso que em 3 João 2, o apóstolo diz aqui que ele faz votos ou ora, não é? Para que as pessoas, aqui nesse texto, tenham saúde, assim como vai bem a alma. Você sabe que eu já sofri aquele tipo de ataque ad hominem. O que é o ataque ad hominem? O ataque ad hominem é um recurso da retórica antiga, obviamente da retórica desonesta, de atacar um oponente, um interlocutor, quando a pessoa se vê sem argumentos. E recentemente, alguém que se diz apologista cristão, que na verdade no seu comportamento não demonstra cristianismo, ele quis alegar, não é, que eu era, diríamos assim, que eu não tinha méritos, né, para defender a fé como eu defendo, por eu ter tido problemas de ordem emocional. Então eu lhe recomendo, não ligue para esse tipo de comentário, eu não ligo para esse tipo de comentário. Na verdade, o que eu mais me preocupei foi em internautas meus que têm problemas emocionais, assim como eu tive e tenho alguns ainda. Eu me preocupei com que esses internautas se sentissem abalados por eles verem aquele tipo de comentário. Então, eu resolvi fazer uma coisa, ajudar a você a perceber que do ponto de vista da psiquiatria e do cristianismo, não é feio você reconhecer que tem um problema de ordem emocional, não é feio você buscar ajuda psicoterápica ou psiquiátrica, não é feio, não é errado, na verdade isso é muito importante, porque vai melhorar e muito a sua qualidade de vida, melhorando assim a sua comunhão com Deus. Para ajudar a você, Nelson e eu gravamos um vídeo com o Dr. Pablo Canales. Ele é um psiquiatra cristão e ele tem a seguir informações muito preciosas para você e para mim. Avalie com carinho, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você puder, porque há muitas pessoas boas sofrendo de problemas de ordem emocional e ao mesmo tempo sofrem também o preconceito de pessoas desinformadas, muitas vezes pessoas maldosas, que não param um pouquinho para pensar que da mesma forma que elas não estão sendo misericordiosas com as pessoas, um dia elas também poderão precisar de misericórdia, de apoio emocional e de uma cura emocional. Então acompanhe esse vídeo até o final, deixe aqui os seus comentários e não esqueça de mais uma informação. Aqui na descrição do vídeo vou deixar para você um link para você se inscrever no seminário de educação financeira bíblica. Você precisa ver o que a Bíblia tem a dizer sobre educação financeira. E eu quero transmitir todo esse conhecimento que eu adquiri para você. Então vá também na descrição do vídeo, se inscreva, porque muito em breve eu vou estar lançando o seminário, um material muito rico que vai lhe ajudar a dar uma virada para melhor, obviamente, uma guinada na sua vida financeira. Obrigado por você acompanhar o meu canal. Assista agora mesmo essa entrevista que fizemos com o Dr. Pablo Canales. Boa noite, queridos. Meu nome é Pablo Canales, eu sou médico argentino, formado em psiquiatria. Também fiz medicina de família aqui no Brasil, faz uns 5 anos que eu estou morando aqui. Queria conversar com vocês uma coisinha que acho bem importante a gente conversar, tratar, pensar, raciocinar. Tem um grande preconceito com a área da saúde mental, especificamente da psiquiatria e da psicologia, por muitas coisas que têm acontecido nas primeiras décadas, onde essas áreas da ciência começaram a crescer. Alguns erros, algumas interpretações erradas, algumas manifestações em filmes que criaram certos preconceitos, livros e um pouquinho também a ignorância sobre o que representa o cérebro como um órgão no seu funcionamento, na sua resposta com o resto do corpo e como ele pode ficar doente ou não. Basicamente, daqui até a planta do pé, a gente pode ficar doente de qualquer coisa.
E o cérebro não é alheio a isso. Só que o cérebro fica doente de outras maneiras. Se a gente come com sal, a pressão aumenta. Se a gente come com açúcar, o diabetes pode começar a aparecer. Se a gente decide ter uma vida sedentária, não fazer exercício e comer muito, alguns quilinhos a mais a gente vai ter. Tem coisas que machucam o nosso cérebro e ele gera respostas patológicas ou adaptativas como ele pode. Por exemplo, perder um trabalho cria angústia. Esperar um bebê, o nascimento de um bebê pode dar ansiedade. Estar em um momento de perigo vai dar medo, tá? O estresse é uma maquinária cerebral necessária para poder enfrentar o dia a dia das coisas que a gente vai vivendo. Mas, quando ele é superior aos limites normais, vira um transtorno. E assim pode acontecer em qualquer local do corpo quando é alterado por alguma questão. Então, o cérebro não é um órgão à parte. A gente não tem a gente não muda a nossa natureza humana quando a gente começa a entender a nossa crença religiosa, quando a gente vira médico, quando a gente vira profissional da área da saúde, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou pastor, ou advogado. A gente continua sendo ser humano. Inclusive aquelas pessoas que são consideradas meio máquinas de agir, como, por exemplo, soldados. Os militares, eles são considerados máquinas de pensamento. Só que, estranhamente, são eles também os motivos de estudo de estresse pós-traumático, depois das guerras, etc., como a gente vê sempre nos quadros de estudo nos Estados Unidos e outros países que têm pessoas na questão bélica. Então, é necessário entender que a depressão não é uma questão de fé ou não. Obviamente, uma pessoa que não acredita em Deus e que decide viver uma vida desregrada, sem confiança, sem fé, vai ter mais propensão a ficar depressiva? Vai. Mas isso não significa que o conhecimento de Deus evite o ser humano uma doença, como pode ser a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, transtornos de personalidade, transtornos do humor, como a bipolaridade, esquizofrenia, etc. Então é necessário que podamos fazer essa diferença. É necessário fazer essa diferença. Por quê? Porque cria muito preconceito e cria muita mágoa, muita tristeza naquelas pessoas que estão vivendo aquilo e são acusadas de ter falta de fé. É muito triste rotular as pessoas e é necessário que podamos ter controle e amor hacia as outras pessoas para poder entender elas e entender o que está acontecendo com elas. Se eu consigo enxergar que eu sou um ser humano, que eu posso ficar doente de qualquer coisa, inclusive de doenças da minha mente, eu vou ter paciência também com os outros, eu vou aceitar melhor a patologia dos outros, os sintomas dos outros, eu vou entender melhor o que está acontecendo, eu vou ajudar mais eles, eu vou amar mais, vou compreender mais e vou realmente ser uma bênção para as pessoas, que foi e é e vai continuar sendo a função e o desejo que Deus tem que a gente tenha com as outras pessoas. A gente tem que ser bênção para as pessoas. A gente tem que transmitir o amor a essas pessoas e não o julgamento de uma maneira imprecisa, com preconceito, com falta de conhecimento completo do assunto. Mas é importantíssimo trabalhar no tratamento da depressão, da ansiedade, qualquer patologia da área de saúde mental em conjunto com a fé. Por quê? Porque a fé é a nossa essência. A gente foi criado por Deus, a imagem de Deus, e essa imagem e essa criação foi destruída pelo pecado. A gente está sofrendo as consequências do pecado e a única forma de restituir isso é por meio da fé, por meio da oração, da consagração. Então, isso significa
que se eu penso um pouquinho mais coerentemente, nenhuma das duas exclui a outra. Nem a doença exclui a fé, nem a fé é o único remédio para essa doença. Isso significa que Deus pode curar qualquer doença? Sim, Senhor. E de fato eu tenho visto isso também em pacientes com depressão, com ansiedade e outras patologias. Mas eu não posso misturar a fé com a presunção. A presunção é que seja feito o que eu quero, do meu jeito, e sem perguntar para Deus qual é a sua vontade. A fé é entender aquilo que eu não entendo, enxergar aquilo que eu não estou vendo, aceitar aquilo que ainda não aconteceu, porque é vontade de Deus, é para nossa salvação e é para benefício e salvação das pessoas que estão do nosso lado. Eu deixo um abraço enorme para vocês. Eu espero ter sido claro, eu espero poder refletir um pouquinho da minha experiência do dia a dia e que realmente seja de bênção esse vídeo para vocês. Um forte abraço.